Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma aula da Herbs Cursos, ministrada por mim, né, Herbs Kaique, aí mais conhecido de vocês. E hoje nessa aula, ela está relacionada com a situação problema 1.2. Eu imagino que todos tenham acesso ao texto do caso e envolve um médico que recebe o paciente e ele toma atitudes duvidosas, ele não presta atenção no paciente, ele é um pouco grosseiro e justamente a ideia dessa situação problema é entendermos como devemos agir, né, nessa situação enquanto médico, qual deve ser o nosso manejo perante o paciente, beleza? Então, sem mais delongas, novamente, né, mais uma aula aqui da Herbs Cursos, situação problema 1.2. Antes de iniciarmos os slides com conteúdo, vale destacar essa frase de William Osler, que é uma referência quando se trata de manejo com o paciente. Ele tem essa citação: o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. O que isso quer dizer, Kaique? Por exemplo, se uma pessoa chega doente, ela está lá, né, com a sua doença. O médico, um bom médico, pode passar um remédio, uma terapêutica e resolver aquela doença. Porém, ele não sabe se aquela doença pode acabar retornando, né, uma recidiva, o que pode acontecer, o que pode estar por trás disso, se ele não tratar o paciente como um todo. Então, doença é uma coisa e paciente é outra. Óbvio que existem situações que eles vão estar sobrepostas. Porém, o grande médico, né, a diferença do bom médico para o grande médico, é como se faz isso. A ideia por trás dessa frase é: não devemos nos apegar apenas à doença. Por exemplo, vamos supor que Kaique está com pneumonia. Eu vou no médico, ele me passa um remédio, mas não procura saber as causas dessa pneumonia, né? Qual é o meu contexto em que eu vivo, onde eu vivo, como eu vivo, qual é a minha realidade, como está a saúde de Kaique. Ele trata apenas naquela situação a minha pneumonia, por exemplo. Ele é um bom médico, né? De acordo com Osler. Porém, o grande médico ele iria além. Ele vai tratar o paciente, nós chamamos isso de visão holística. O que é a visão holística, né? Você vê o paciente como um todo. Ele não é só aquela doença. Ele é uma pessoa que vive em um contexto socioeconômico, sociocultural, né? Vive ali em um ecossistema, por exemplo, né? É realmente bem abrangente. E ele está em um processo de adoecimento que gerou uma doença. Então, a ideia aqui do grande médico, né? E o que eu tento sempre estar aplicando, e espero que todos, é tratar o paciente como um todo. Até porque, né, existem os princípios, né, da própria sociedade, de empatia, de alteridade e etc., que regem aí as boas relações entre os seres humanos. Então, William Osler, né, quem tiver interesse de depois parar e pesquisar sobre, ele vai ter diversas citações de acordo com esse viés aqui, beleza? Então, iniciando realmente agora o nosso conteúdo, hoje nós iremos tratar de modelos de cuidado em saúde. De antemão, devemos entender o que são modelos, certo? A definição científica é o conjunto de conceitos e métodos compartilhados por um grupo em um determinado momento e que é aceito pela maioria. Ou seja, modelos são o quê? São métodos, são, digamos que, padrões, entre aspas, que nós seguimos porque um grupo ele aceitou em um determinado momento e a maioria também corroborou com isso. Ou seja, isso é uma regra, Kaique? O modelo ele é uma regra? Não necessariamente é uma regra. Eu não tenho que seguir à risca cada tracinho, cada vírgula, cada ponto. Eu tenho que entender o que o modelo quer me passar, qual é o viés que o modelo me passa, por que o modelo é assim, e eu aplico na minha realidade. Beleza? Nós vamos ver alguns tipos de modelo. E a ideia é que aproveitemos o máximo os pontos positivos de cada um, certo? E óbvio que vão existir situações e situações em que um será necessário e o outro não, por exemplo. Então eu acho interessante sabermos o que quer dizer, né, modelo, e agora aplicar no processo de cuidado em saúde, que é a nossa realidade. Tipos de modelo. Nós temos o modelo mágico-religioso, o modelo biomédico e o MCCP, que é o método clínico centrado na pessoa ou no paciente. Certo? E, por exemplo, vocês podem encontrar em algumas referências
o modelo biopsicossocial. Porém, ele já se encontra inserido nesse MCCP, então não destaquei por isso. Mas isso é uma variância de referência, né? O artigo que eu utilizei destaca esses 3 modelos. Beleza? E o foco da nossa SP é justamente o MCCP. Iniciaremos a discussão agora pelo mágico religioso. O nome, né? Ele nos traz indícios do que está por trás disso. Magia e religião. Novamente, cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa acredita no que quer, no que lhe é conveniente. Então não cabe a nós querer sobrepor as nossas crenças a de ninguém, certo? Enquanto médico, principalmente, devemos respeitar o paciente ao máximo. Vai ter essa aula de ética médica e presencialmente também, em que aprenderemos que existem os princípios da bioética, por exemplo, em respeitar as crenças do paciente. Todas as ocorrências do cotidiano, incluindo saúde e doença, são explicadas pela relação com divindades. Então, Kaique, como é esse modelo mágico religioso? Para as pessoas, né, que seguem essa premissa, esse modelo, tudo que acontece de saúde, doença, se for bom, se for ruim, tem uma explicação divina. Ou seja, foge o plano real. Foge o plano que nós vivemos, certo? Ele está além de nós. Ou seja, uma divindade. Beleza? E aí é aquilo. Não cabe a ninguém julgar se é, se não é. Porque é uma crença. O saber, ele é centrado nos curadores, xamãs, né? Que estabelecem relação com as divindades, espíritos e entidades. Então perceba, a saúde e a doença nesse caso, eles são explicados pela divindade. Eles têm uma relação causal. E quem é que faz esse intermédio entre divindade e o nosso plano, né, em que nós vivemos? São os curadores e os xamãs. Então, né, é comum, aqui é interessante você utilizar, por exemplo, filmes para relacionar. Existem filmes, por exemplo, me fugiu agora o nome, Macunaíma, em que existem cenas em que aparecem os espíritos lá da floresta, em que Macunaíma está em um processo de saúde e possui uma relação entre espírito e saúde. Então, naquela situação, nós temos um modelo de cuidado em saúde mágico religioso. Por quê? Porque um curador, ele fez um intermédio entre espírito e a pessoa, no caso, né, que estava em processo de saúde, certo? Então a ideia desse é justamente essa. As pessoas geralmente costumam achar fácil, mas deve dar o seu valor ao mágico religioso. Beleza? Antiguidade, né, os assírios, os babilônios, os egípcios explicavam a doença dentro de uma concepção mágica do mundo. Então você vê que são populações da antiguidade, porém ainda existem seus descendentes. Por exemplo, existem também em partes do mundo populações que ainda existem e estão inseridas nesse contexto. Doença era atribuída às forças sobrenaturais, demônios, espíritos malignos. Então é bem comum nós encontrarmos doença com uma ideia de punição, como se fosse como fiz uma coisa errada, eu vou ser punido por isso e vou ter uma doença, por exemplo. É bem comum, se não me engano, na época do Oriente Médio, por exemplo, as pessoas que tinham lepra, eles tentavam assimilar com atitudes ruins para justificar aquela doença, certo? Óbvio que isso é há muito tempo atrás. Explicação das doenças a partir de uma visão do mundo teocentrada. Teocentrada, né? O que é isso, Kaique? Teo vem de Deus e centrada de centro. Então, em que Deus estava no centro. Não Deus, o Deus de que religião? A figura de um Deus, né, de uma divindade, estava no centro. Ou seja, a explicação nesse caso, retornando aqui, ela era por uma divindade. Doença era um sinal da cólera divina diante dos pecados humanos. Né? Como eu comentei de novo, a cólera divina é a punição diante de um pecado. Então, se a pessoa, vamos supor, que matou a outra, pode ser que ela fosse punida reverberando em uma doença. Aí, para quem seguia essa teoria da concepção mágico-religiosa, né, que no caso aqui é a teoria, mas a teoria ela possui uma relação com
o modelo mágico religioso. Era uma forma de punir os pecados. As doenças eram explicadas a partir da concepção religiosa, possessão do diabo. E aí é a crença do tempo. Chegamos agora ao modelo biomédico convencional, que esse aqui é muito comum, acredito que a maioria tenha tido contato alguma vez com ele na vida, porque ele é essencial em alguns momentos e em outros não. Pacientes sofrem de doenças. O que são as doenças? Né? Os conjuntos de sinais e sintomas, que podem ser categorizadas como qualquer outro fenômeno natural. Então, aqui nós começamos a entender que a doença ela pode ser categorizada como qualquer outro fenômeno natural. Não tem uma ideia de punição nem de divindade. Ela acontece por causa da sua etiologia e é isso. Ela acontece. Uma doença pode ser descrita e avaliada independente da pessoa que a apresenta e do seu contexto social. Percebam o grande enfoque nesse ponto. Por quê? Ele diz que uma doença ela pode ser descrita e avaliada independente da pessoa e contexto social. Vamos retornar aqui à frase de Osler. O bom médico trata a doença, porém o grande médico trata o paciente. Percebam, o modelo biomédico não se encaixa naquela frase. Ele afirma que você consegue tratar e avaliar a doença independente da pessoa. E aí foge um pouco do que Osler disse. A ideia seria você tratar e avaliar a doença dependente da pessoa. Percebem? Então, o modelo biomédico, como é esse modelo biomédico? É aquele modelo em que nós iremos resolver o problema. Vai chegar o problema, vou resolver o problema, independente de qualquer coisa. Aí você fala, Kaique, eu nunca vou usar o modelo biomédico? Não. Né? Porque, por exemplo, na UBS, a ideia, como se você vai fazer o acolhimento de um paciente, é interessante que não se utilize o modelo biomédico. Porque é uma situação ali, né, de acolhimento e que vai existir uma relação médico-paciente. Porém, se você tiver uma pessoa chegou desacordada no hospital e tem que fazer uma terapêutica, aí o modelo biomédico pode ser utilizado, porque você vai resolver o problema independente da pessoa e contexto social. Porque o problema precisa de uma resolução iminente. Então, cada situação vai ter a sua singularidade. Doenças físicas e mentais são consideradas separadamente. Em algumas doenças, a mente age sobre o corpo, e são as chamadas psicossomáticas. Então, para o modelo biomédico, nós separamos doenças físicas de doenças mentais. De acordo com a referência que eu utilizei, percebam que existem limitações, porque hoje em dia nós já sabemos, existem até trechos nos livros de fisiologia, em como a mente interfere nos processos fisiológicos. Até, por exemplo, na ação de fármacos, por exemplo. A nossa mente, não a nossa mente, mas a maneira com a qual a pessoa se encontra psicologicamente possuem reverberações no seu corpo. Cada doença tem um agente etiológico específico. Então percebam que também o modelo biomédico ele é interessante. Por quê? Começamos a entender que cada doença tem um agente etiológico. O que é agente etiológico, Kaique, é quem causa, certo? Quando vocês verem a palavra etiologia, significa causalidade. Então aqui, a pessoa está com tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Nós começamos a fazer uma relação entre doença e quem causou a doença. Conforme o nível de resistência do indivíduo à exposição a um agente patogênico, conforme o nível de resistência do indivíduo, a exposição a um agente patogênico explica a ocorrência de doença. Então, nós temos aqui uma relação de resistência com doença, certo? Nós vamos ter, posteriormente a essa aula, de epidemiologia. E a relação entre quem causa a doença e quem sofre a doença justamente envolve a resistência da pessoa e, por exemplo, quantas vezes ela foi exposta, como ela foi exposta, se ela é imune ou não. Então, o modelo biomédico ele já traz essa aplicabilidade. A tarefa do profissional, equipe de saúde, é diagnosticar a doença do paciente e prescrever um tratamento específico, visando remover a causa ou aliviar os sintomas. Novamente, percebam que esses dois, eles deixam bem claro que nós vamos resolver o problema. Nós vamos dar um remédio, diagnosticar, fazer a terapêutica, um plano específico para remover a causa. Remover a causa. Em momento algum nós falamos de tratar o paciente como um todo. Nós
né? Novamente, fugimos do viés da frase de Osler. Então, o modelo biomédico é ruim por isso, Kaique? Não, ele não é ruim. Ele possui as suas limitações para situações específicas. O grande recurso teórico prático, né? Diagnóstico diferencial. O profissional de saúde é um observador afastado e neutro, e o paciente é um recipiente passivo. Então aqui eu acho bem interessante destacar esse último, porque essa frase, ao meu ver, é uma das mais importantes dessa aula. Nós costumamos chamar, né, a pessoa que vai até o consultório, etc., como paciente. E paciente, né, vem de uma pessoa que ela é passiva. Inclusive o nome paciente ele surge por causa do modelo biomédico. Então, por que paciente? Nessa visão, nesse modelo, nós temos que o médico vai resolver o problema, né? O médico ele vê a situação de fora. É como se eu pego o paciente na minha mão e olho para minha mão. Eu olho para o meu paciente afastado, neutro. Eu não me importo. Não é nem que eu não me importo, mas o meu propósito é resolver o problema que está acontecendo aqui. Então eu pego o meu paciente e olho de fora. É como se eu fosse um espectador agindo sobre ele. E o paciente, ele tem uma atitude passiva. Percebam que, né? Um recipiente passivo. A ideia de recipiente já traz isso. Ele vai só esperar alguma atitude de quem? Do profissional de saúde. Aí você fala, Kaique, novamente, tem algum problema nisso? Sim. Vão existir momentos, por exemplo, doenças crônicas como pressão alta e diabetes. É interessante que o paciente seja ativo, que ele tenha atitudes, que ele mude o seu hábito de vida, por exemplo. Então o modelo biomédico ele deixa muito a desejar nesse sentido, porque o médico ele é um observador afastado e neutro, e o paciente apenas recebe as informações, recebe o que será feito, como será feito, e pronto. Percebam que existem as limitações. Porém, vão existir situações, novamente como eu comentei, do paciente chegar numa emergência do hospital, desacordado, ele precisa ter a sua vida protegida. E o modelo biomédico é interessante, porque o médico vai fazer essa avaliação, enquanto o paciente ele é passivo. Beleza? Espero que tenha dado para entender. E realmente, esses dois pontos e esse último são os que destacam com maior enfoque o modelo biomédico. E prova de residência geralmente cai sobre esses 3 pontos, das que eu encontrei. Modelo biomédico. O conceito de doença abordado a partir de 2 perspectivas. Nós vamos ter a patologia, valoriza o mecanismo causador das doenças. Elas podem ser infecciosas ou não infecciosas. É semelhante à epidemiologia. Clínica médica. Privilegia uma abordagem terapêutica de sinais e sintomas, crônicas e agudas. Então, o modelo biomédico ele vai ter 2 perspectivas. Vamos saber a etiologia dessa patologia, né? Foi por infecção ou não foi. E vamos entender a questão cronológica, se ela é crônica ou se ela é aguda. E aí, com essa análise, nós caímos no que acabamos de discutir. Em resolver aquele problema, né? Em remover a causa, aliviar os sintomas, enquanto o paciente ele é um recipiente passivo. Chegamos agora no MCCP, que é o método ou modelo, né, clínico centrado na pessoa. Percebam, né, que nós já mudamos aqui o prisma de enfoque. Nós saímos de um modelo biomédico, né? O termo até ajuda, né? Biomédico. E chegamos no método clínico centrado na pessoa. Ou seja, quem é o foco? O paciente. Surgiu da demanda de um atendimento integral. Lembram que eu falei no começo de uma visão holística? O que é uma visão holística? É um atendimento integral. Você vê o paciente como um todo. O paciente não é só a doença. Ele está inserido em uma realidade, né, em uma população, e devemos entender quem é aquele paciente. O paciente que chega na UBS, ele não é só, o paciente está com pressão alta. Não, ele tem um nome, ele tem um contexto, ele trabalha, ele tem isso, aquilo, então deve-se existir um atendimento integral. Michel Balin destacou a influência de fatores de cunho pessoal e subjetivo no eventual sucesso da terapia proposta. Percebam o quão interessante é esse ponto. Michel Balin, ele fez um estudo e ele percebeu que a maneira com a qual o médico tratava
os aspectos pessoais do paciente influenciavam no sucesso da terapêutica. Muitas vezes, no sentido do paciente seguir o que o médico fala, porque o paciente confiava no médico. E por que ele confiava, Kaique? Porque existia um atendimento integral centrado nele. Então, essa confiança que surgia acabava influenciando. Inclusive, existe o método Balin, em alguns artigos, em que os médicos aplicavam em larga escala isso, de levar o atendimento integral em conta e, com isso, ter um sucesso na terapia proposta. Principalmente pelo paciente querer aceitar, visto que ele respeita o médico e entende que o médico também quer o seu bem. Então, né, esse nome aqui, né, é bom lembrar, quem gosta de nomes, é um nome que trouxe bastante destaque. O MCCP veio a ser desenvolvido a partir de estudos de Ian McEwen e Moira Stewart. Então, Stewart é o nome que vocês vão acabar vendo mais em questões, mas também tem McEwen, do Canadá, e Joseph Levenstein, da África do Sul, sobre os atendimentos médicos e os motivos que levavam as pessoas a buscar atendimentos. Então, quem desenvolveu, né, os estudos que viriam a dar origem ao MCCP, Stewart, McEwen e Levenstein. Beleza? Destaquei os nomes porque eles foram importantes, né? Então devemos sim dar o valor a eles. O termo usado para designá-lo inicialmente foi medicina centrada na pessoa. Então, inicialmente, o MCCP não era esse nome, era medicina centrada na pessoa. Por que mudou, Kaique? Porque nós entendemos, né, os cuidadores da saúde entenderam que não é só a medicina que deve ser centrada na pessoa. Isso não fica privado apenas à medicina. Fica para todos os cuidadores da saúde, todos os profissionais que cuidam de saúde, né, que estão inseridos nessa realidade, eles devem aplicar o MCCP e não ficar preso apenas à medicina. Até porque não é só o médico que é um cuidador em saúde. Beleza? Mas inicialmente o nome realmente foi esse. E depois acabou sofrendo as modificações. Ele estará estruturado em 6 componentes. Então, né, o MCCP, ele possui quantos componentes, Kaique? 6 componentes. E eu vou ter que saber os 6? Vai ter que saber os 6. Que são complementares entre si. Percebam, não existe hierarquia. O profissional experiente é capaz de perceber o momento adequado para lançar mão de um ou outro dos componentes, de acordo com o fluir da sua interação com a pessoa que procura atendimento. O que isso quer dizer? Existem 6 componentes. Beleza. Quer dizer que eu tenho que seguir os 6 sempre? Eu tenho que seguir, é como se fosse 6 regras a serem seguidas? Não. Existe sim uma fluidez, como ele diz, de acordo com a sua experiência. Se você percebe que naquele momento você consegue fazer uma pergunta, ou chegar em um ponto, fazer uma relação causal, você tem sim essa propriedade e esse discernimento de fazer. Porém, os 6 componentes, eles nos dão um norte. Eles conseguem guiar, por exemplo, a nossa anamnese e uma consulta como um todo. Porque o atendimento, nesse caso, ele é integral. Ele tem uma visão holística do paciente. E é justamente o que Stewart, Levenstein e McEwen defendiam, né, nos seus estudos. Beleza? Nós vamos ver agora aqui os 6 componentes do MCCP. E aí aqui, assim, quando eu procurei as questões de residência desse assunto, eles cobravam justamente em saber o que cada componente quer dizer, né? Quando cobravam. Então, o primeiro componente, explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença. Então, o primeiro componente, eu vou explorar a doença e não só ela, mas a experiência da pessoa com a doença. Beleza? Nós vamos avaliar a história, né? A história regressa, a história daquela patologia. Óbvio, como existem os exames físicos e os exames complementares, que vão ajudar a corroborar nessa exploração. Avaliando a dimensão da doença, sentimentos, ideias, efeitos sobre a funcionalidade e expectativas da pessoa. Né? De antemão, eu já vou adiantar, aí no outro slide tem, nós vamos seguir aqui a ideia do CIF. E o que é CIF, Kaique? É justamente o que está escrito em cima. Nós vamos avaliar a dimensão da doença. Como essa doença age na pessoa? Nós vamos encontrar o S de sentimento, o I
de ideia, né? Aqui é S de sentimento, I de ideia, F de funcionalidade e E de expectativa. Então, o CIF, se acostumem com esse nome, o CIF, ele é esse traquejo de você identificar a dimensão em que a doença afeta o seu paciente, de acordo com os sentimentos, né, o que ele sente, as ideias que ele tem perante aquilo, se afeta a sua funcionalidade, se ele consegue caminhar, trabalhar, e o que ele espera que vai acontecer com ele. Beleza? Nós vamos discutir mais, porém já adiantei aqui. E aí que surge uma diferença entre doença e adoecimento. Beleza? Doença é a partir do momento em que a patologia, né, a alteração fisiológica está estabelecida. Aconteceu e ela já está em curso. Isso é a doença. Agora, quando falamos de adoecimento, é diferente. O adoecimento é o processo até chegar na doença. Então, até eu ficar doente, digamos assim, eu passei pelo processo de adoecimento. Beleza? Aí aqui tem os exemplos para tentar facilitar. Infarto agudo do miocárdio é uma doença? Sim. Também houve o processo de adoecimento? Sim. Uma perda familiar recente é uma doença? Não. Mas eu passei por um adoecimento? Sim. Por quê? Porque houve um sofrimento aqui na pessoa que teve a perda familiar. Então ela passou por um processo de adoecimento. Não necessariamente ela tem uma doença. Porém, ela houve alterações sim no seu funcionamento. Beleza? Percebam que é um pouco subjetivo, dependendo do ponto de vista. Aí, hipertensão arterial assintomática. É uma doença? Sim. Eu passei pelo adoecimento? Não. Porque é assintomática. Entendem qual é a ideia aqui? É passar pelo processo de adoecimento ou não e ter a doença ou não. Rigidez. Doença? Não. E também não teve processo de adoecimento. Então aqui não passou pelo nenhum dos dois. Então é diferente doença e é diferente adoecimento, certo? E além disso, o primeiro componente explora a doença e experiência da pessoa com a doença. O que quer dizer esse ponto que eu destaquei? Quer dizer o que ela sabe sobre a doença. Por exemplo, minha avó tem pressão alta. A mãe dela tinha pressão alta também. Quando ela soube que tinha pressão alta, o que ela viveu com a mãe dela é a experiência dela com a doença. Então é o que ela lembra que a mãe sentia, o que ela lembra de remédio, etc. Então você tem que entender o que a pessoa sabe sobre aquela doença, porque ela pode ter tido contato com alguém que teve, um familiar, um amigo. Então a pessoa pode ter sim uma experiência com a doença. E ela pode ter sido ruim, né? Ela pode ter sido ruim e ela pode ter sido boa. E aí, dependendo dessa situação, vai interferir em como ela vai reagir, por exemplo. Beleza? E aí aqui a atenção tem que ser máxima. E aí nós chegamos aqui no acróstico CIF, né? Além de estar atento às pistas e dicas, os profissionais de saúde devem avaliar 4 dimensões da experiência da doença. O acróstico CIF, né, que nós comentamos anteriormente. O S de sentimentos, os sentimentos das pessoas em relação ao seu sofrimento, problema. Por exemplo, como o senhor se sente em relação a essa falta de ar? Então devemos investigar o que a pessoa sente perante o seu agravo de saúde, né? Como o senhor se sente em relação à falta de ar. Por que isso é importante, Kaique? Porque o grande médico deve tratar o paciente. E o paciente tem sentimentos, porque uma pessoa tem sentimentos. Então o S do CIF, ele é crucial para justamente também ter uma relação com a experiência da doença. Vamos supor que a pessoa está com pneumonia e ela tem uma experiência de uma vizinha que teve e foi muito ruim. Vamos supor que veio a óbito. Ela vai ter quais serão os sentimentos de angústia, de tristeza. Então o médico tem que ter esse discernimento aqui para poder traçar a melhor terapêutica e ajudar o paciente também a se sentir melhor. Beleza? O I são as ideias. As ideias das pessoas sobre o que está errado. O que o senhor acha que pode estar causando essa falta de ar. Então, percebam que aqui o paciente ele não é mais um recipiente passivo. Percebam que houve uma mudança na chave de pensamento. Nós fazemos questionamentos para o paciente para buscar nele pontos que possam nos ajudar. Porque se ele conseguir perceber
com alguma ideia que está afetando, que está causando ele está tendo ali um processo de raciocínio. Óbvio que vão existir limitações, mas o fato dele deixar de ser um recipiente passivo é muito interessante, porque isso vai, cadê eu voltar? Isso vai corroborar no quê? No sucesso da terapia proposta. Percebem que todos os lados se encaixam. Então essas são as ideias das pessoas perante o que está acontecendo. E, por exemplo, na anamnese, nos contatos que eu tive, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa consegue dar informações ou acaba comentando algo que auxilia o médico a fazer a linha do tempo do que está acontecendo. O F do CIF é o funcionamento, né, ou a funcionalidade. Os efeitos da doença no funcionamento das pessoas. Como essa falta de ar influencia nas coisas que o senhor faz no dia a dia, como dormir, trabalhar, comer e passear? E novamente, é a maneira com a qual, nesse caso, a falta de ar afeta a funcionalidade da pessoa. Vamos supor que a pessoa trabalha e o trabalho exige dela fôlego. Se ela está com falta de ar, ela vai ter bastante sofrimento no sentido de trabalhar e passear também, por exemplo. Então, entender como isso afeta a pessoa é muito importante, porque às vezes a pessoa chega na UBS, né, chega no campo de prática, ela já chega deprimida, ela já chega muito triste, porque pode acabar que a doença ou o processo de adoecer afeta muito o seu trabalho, ou então que ela não consegue dormir, não consegue nem comer, por exemplo. Então, ela vai demonstrar isso no F do CIF, também nos sentimentos e nas ideias. Percebem que todos eles acabam se encaixando. E vale lembrar, por que Osler disse que o grande médico trata o paciente? Porque uma pessoa, vamos supor que está doente, e ela seja a única pessoa que trabalhe na casa. Vamos supor que seja um pai de família. E ele fica doente e vai ter que se afastar do trabalho. Quem é que vai pagar as contas dessa casa? Percebem que é muito mais do que uma doença? Isso vai além de a pessoa está doente, eu vou dar um remédio, eu vou tratar e ela vai se curar. Não, nós devemos encontrar todo o quebra-cabeça em que aquela situação se encontra e tentar encontrar o melhor resultado possível. Agora a letra E, né, que é as expectativas. Qual a expectativa da pessoa sobre o tratamento a ser oferecido? Como o senhor acha que eu poderia ajudá-lo? Essa pergunta eu acho muito boa, porque você dá ao paciente a oportunidade dele de expor o que ele acha que deve ser feito. Nós damos ao paciente atitude, poder, que é um dos princípios da bioética, que é a autonomia. Beleza? Então, quando fazemos essa pergunta, quando identificamos a expectativa do paciente, percebam que a relação entre o médico e o paciente ela se torna, nesse momento, prazerosa, porque deixa de ser uma tirania do médico dizer, vai fazer isso, vai mudar a alimentação, vai comer isso, vai andar, vai não sei o que, etc. Você apenas acaba dando terapêuticas que o paciente pode acabar não aderindo. Então, se o paciente ele segue essas premissas do MCCP, né, óbvio que isso aqui é subjetivo, pode acabar que o manejo, o traquejo, tenha um melhor resultado. Beleza? E aí aqui a gente acabou o CIF. Então, lembrem, né, o primeiro componente, explorando a doença, e o processo de adoecimento e o CIF. Doença, né? História clínica, exame físico, exames laboratoriais. A experiência da doença é o CIF, né? Os sentimentos, as ideias, funcionamento e expectativas. Saúde, significados e aspirações. Quando nós fazemos essa interligação, né? Essa intersecção entre todos esses processos, nós, enquanto cuidadores em saúde, estamos fazendo o quê? Um entendimento integrado e síntese única para cada pessoa. O que me chama mais atenção aqui é que para cada pessoa isso vai ser feito. Ou seja, você vai ir e vir de um ponto ao outro. Vai fazer relações entre eles para poder entender o que está acontecendo. Assim, ao meu ver, isso aqui é bastante interessante, né? Ainda mais quando consegue fazer a aplicabilidade, porque o entendimento ele vai ser integrado. Aqui novamente, né, a ideia dessas imagens que eu trouxe é mostrar a intersecção entre história, regresso da doença, da queixa, exames e os sentimentos e as ideias. Você vai unir uma coisa objetiva,
que é os exames, com a subjetiva, por exemplo, nessa intersecção, para trazer o atendimento integrado. Beleza? E aqui, essa imagem eu acho muito boa porque ela mostra a doença, nesse caso aqui, ela é a mesma. Percebem? Todas essas três doenças é um quadrado. A ideia é que seja a mesma. Vamos supor que seja pneumonia mesmo. Aqui é o paciente 1, paciente 2, paciente 3. Todos eles tiveram pneumonia. Porém, vocês percebem que o formato da experiência da doença é diferente. Esse é assim, esse é assim e esse é assim. Ou seja, a doença é a mesma, né? Chegaram na mesma doença. Porém, a experiência da doença é diferente. Ou seja, cada um vai ter as suas peculiaridades. O que é que o MCCP preza? O MCCP preza que o médico perceba isso e trate diferente o paciente 1, o paciente 2 e o paciente 3. Porque a experiência perante a doença e o adoecimento varia de um para o outro, por inúmeros fatores, certo? Então essa imagem muito boa, ela exemplifica tudo o que discutimos até agora em uma imagem só. E o segundo componente, entendendo a pessoa como um todo, inteira. A pessoa, sua história de vida, aspectos pessoais e de desenvolvimento. Então nós vamos entender quais são as aspirações daquela pessoa, o que ela faz, né? Se ela tem um sonho, quais são os seus objetivos. Óbvio que com as suas limitações, mas entender ela como um todo. Contexto próximo: família, comunidade, emprego, suporte social. Por que isso é importante? Família, saber como é essa relação com a família, né? Se, por exemplo, fonte de renda, principalmente, às vezes acaba pesando muito. Saber qual é o emprego, né? Se a doença afeta esse emprego, se ela tem um suporte social, né? Como é essa vida dessa pessoa fora ali daquele momento da consulta. E também tem o contexto distante, que é a comunidade, cultura e ecossistema. Novamente, né? O meio em que a pessoa vive possui uma relação íntima com as suas relações sociais, que pode desencadear em algumas doenças também. Né? Por exemplo, existem casos de dengue que às vezes tem uma relação com o ecossistema, tem um foco de água acontecendo ali. Então, assim, o médico ele deve ter esse discernimento de entender os contextos. Puchalski, aqui é um autor, né? Muito do sofrimento associado ao adoecer e à vulnerabilidade ou à perspectiva de morte se dão pela nossa incapacidade de responder a alguma das perguntas fundamentais do ser humano. Quem sou eu? O que dá valor à minha vida? Qual o meu destino final? Então, percebam, né, o grau de subjetividade. O que é que ele quer dizer com isso? A ideia de adoecer e trazer preocupações da pessoa se sentir fraca, por exemplo, óbvio que tem essa relação com o seu contexto próximo de família, emprego, etc., mas também entram em questões de perspectivas do ser humano. Por exemplo, quem sou eu? O que dá valor à minha vida? Qual é o meu destino final? A pessoa se encontra doente e ela pode se questionar, né? Sim, o que vai acontecer comigo? Se acontecer o pior comigo, isso vai causar algum problema numa questão macro? Isso afeta alguém? Entendam que a partir do momento que o ser humano se encontra perante a sua finitude, né? Perante o seu fim e perante ele saber que existem seus limites, ele pode se questionar, né? O que dá valor à minha vida. E isso aqui causa uma angústia muito forte, porque às vezes a pessoa ela pode já se encontrar em um processo de adoecimento e esses questionamentos vão afetar ainda mais. Então, Puchalski ele destaca esses pontos. As dimensões do contexto podem ser divididas em proximais. Nós falamos, né? Proximais: família, educação, questões financeiras, emprego, lazer, suporte social. E em distais: a comunidade, cultura, geografia, economia, sistema de atendimento à saúde e meio de comunicação. Beleza? Aqui é a informação a mais, porém que havia sido citada aqui em cima. Então, o segundo componente é entender a pessoa como um todo, inteira. E por que isso é importante? Porque a pessoa ela pode também passar por esses questionamentos de quem sou eu, o que dá valor à minha vida e, principalmente numa situação de saúde, qual o destino final
qual o meu destino final. Então o médico ele deve amparar essa pessoa o tempo inteiro. E aqui nós temos um exemplo, né? Eu não coloquei aqui em cima, mas por exemplo, o meio ambiente, o meio em que a pessoa vive, ele influencia aqui também. Então nós temos uma interação: sistema nervoso central, sistema límbico, hipotálamo e hipófise. Sistema imunológico. Os peptídeos e os neuropeptídeos, eles possuem, tá vendo? Uma relação dupla. Então, o meio em que eu estou inserido, acontece X causa. O meu sistema límbico, ele tem a ver com sentimentos e sensações, por exemplo. Eu posso liberar um neuropeptídeo que vai afetar o meu sistema imunológico. E aí, afetando o meu sistema imunológico, vamos supor que a minha imunidade ela abaixa. Se a minha imunidade ela abaixar, eu posso ficar propenso a alguma infecção, por exemplo. E aí, esse sistema imunológico ele vai afetar quem? O meu sistema endócrino, que aí envolve os meus hormônios. E os meus hormônios vão agir sobre o meu sistema nervoso central. Tudo isso por causa de uma influência do meio. Percebem que fazer o atendimento holístico, integral, à pessoa como um todo, é muito importante porque o meio em que ela vive, as situações que ela passa, como está a sua saúde, possui toda uma interligação. Beleza? Você vê que todos os sistemas aqui eles se encontram integrados. Então esse exemplo que eu dei dessa relação de abaixar a imunidade e ter uma reverberação de todos é muito importante. Ou então, vamos supor que o meio, se ele agir nesse momento aqui, né? Uma situação de estresse, cortisol, por exemplo, vai ter essa ligação com o sistema nervoso central. Os neuropeptídeos daqui vão agir sobre o sistema imunológico, podem causar essa baixa na imunidade e corroborar para o que está acontecendo. Percebam que é sempre um ciclo. E também é vai e volta. Do mesmo jeito que o sistema nervoso age sobre o imunológico age sobre o sistema nervoso. E vice-versa, beleza? Não é uma mão única. A ideia dessa imagem, não precisam se apegar, é entender por que é importante fazer um atendimento integral. Terceiro componente, elaborando um projeto comum de manejo. Avaliando quais os problemas e prioridades. Então aqui nós vamos elaborar o quê? Um projeto comum. Então o paciente ele deve estar 100% aderido a esse projeto. E como fazer isso? Encontrar quais são os problemas e quais são as prioridades. Tem o problema X e o problema Y. Porém, o problema X tem que ser resolvido mais rápido. Vamos dar um foco maior para ele. Ele é a nossa prioridade. Beleza? Estabelecendo os objetivos do tratamento e do manejo, né? E deixar claro para o paciente quais são os objetivos, o que nós vamos buscar nesse projeto. Porque se for só o projeto solto, percebam que fica um pouco raso. Porém, quando o paciente tem pleno discernimento de quais são os objetivos, isso facilita o processo. Avaliando e estabelecendo os papéis da pessoa e do profissional de saúde. Concordância em 3 áreas-chave. Vamos definir qual o problema, estabelecer a prioridade e metas para o tratamento ou manejo, identificar os papéis de cada um. Então esses 3 pontos, né, é bom que tentem lembrar, são essenciais. Definir o problema, estabelecer metas e estabelecer o que cada um vai fazer. Porque, por exemplo, se a pessoa, como eu comentei, possui uma doença crônica em que ela tem que ser ativa, o papel dela é bem claro. Por exemplo, tentar mudar hábito de vida, tentar ser mais proativa perante a sua saúde. Beleza? Aí aqui tem um exemplo de como fazer esse traquejo, né? Gostaria de saber, do seu ponto de vista, principalmente porque você terá que conviver com as nossas decisões sobre o seu tratamento. Você vê alguma dificuldade em seguir essa proposta? Então percebam que tudo deve ser acordado com o paciente. E nós temos aqui essas frases que, novamente, não são regras, mas que facilitam o nosso diálogo com o paciente. Então, o terceiro componente é elaborar um projeto comum. O quarto componente, incorporando a prevenção e a promoção de saúde. Né? Óbvio que a partir da consulta nós devemos promover a prevenção para evitar doenças ou a recidiva de doenças já existentes e também educar, ou seja, fazer a promoção de saúde, deixar claro ao paciente o que é aquilo,
o que é aquela patologia, por exemplo, como acontece, como evitar, até porque isso, se um paciente escuta, ele pode passar para outro e para outro, né? E aí a promoção em saúde ela vai sendo feita, até porque a OMS, né, ela preza pela promoção em saúde. Então, melhorias de saúde, até porque a população agora ela vai estar preparada. Evitar e reduzir riscos, que é muito importante, tanto evitar como reduzir. Inclusive, isso aqui entra em níveis de prevenção, nós vamos comentar aqui embaixo. Identificando precocemente os riscos ou doenças, perfeito, né? Se a pessoa tem esse discernimento, ela consegue aplicar para ir, por exemplo, na UBS e reduzir os riscos e reduzir complicações. A OMS definiu a promoção da saúde como o processo de habilitar pessoas a assumir o controle de sua saúde e a melhorá-la. Percebam o quão interessante é isso. A promoção em saúde é você habilitar, ou seja, o paciente, a pessoa, ela deixa de ser um recipiente, uma pessoa que só escuta, passiva. Agora ela está habilitada, ela tem a capacidade de controlar a sua saúde. Não quer dizer que ela vai controlar 100%, mas ela entende o que ela pode fazer para melhorar a sua saúde, por exemplo, evitar malefícios no seu dia a dia. Já a prevenção, isso é promoção. Já a prevenção de doenças tem por objetivo reduzir o risco de uma doença. Então eu posso fazer os dois, eu posso prevenir, que é reduzir o risco da doença, e posso fazer a minha promoção, que é habilitar a pessoa a conseguir fazer o traquejo da sua saúde. E aí nós entramos, não é o foco certo da aula, mas existem os níveis de prevenção: primário, secundário, terciário e quaternário. O nível primário é antes de ter a doença, então é você prevenir. O nível primário é você prevenir. O segundo nível é você tratar a doença precocemente. Então tenho a doença, vou lá e trato precocemente. O terceiro nível é quando ela já está no nível mais avançado e você tenta tratar com a terapêutica mais agressiva, para você tentar diminuir as reverberações dessa doença. E o quarto nível é quando a doença ela chegou em um ponto tão forte que até os medicamentos fazem mal. A gente chama de hipermedicação do cuidado, em que nós cortamos os remédios, por exemplo, os fármacos, e deixamos a pessoa tentar se defender, digamos assim, sozinha da patologia em questão, certo? Porém, não é o nosso foco aqui, eu trouxe mesmo porque, dependendo de onde vocês lerem nas literaturas, vão encontrar. E se tiver alguma dúvida, podem mandar no Telegram perante isso, mas não é o nosso foco. O profissional deve avaliar 6 aspectos do mundo da pessoa. Isso aqui eu encontrei no SUS. Então eles dizem, né, dão a dica de que é importante você procurar esses aspectos. A experiência dos determinantes mais amplos de saúde ao longo da vida, né, comunidade, o que ela viu de fora, a doença atual e as potenciais, né, qual doença ela tem e qual pode vir a ter, a experiência de saúde e de doença, né, que querendo ou não é o primeiro componente do MCCP, parecido, o potencial para a saúde, né, como a pessoa vai reverter essa situação, o contexto em que ela está inserida e o relacionamento entre pessoa e profissional. Então esses são os 6 aspectos do mundo da pessoa, beleza? Mas o foco do quarto componente é prevenção e promoção, nesses pontos aqui, que é melhorias em saúde, evitar e reduzir riscos, identificar riscos precocemente e reduzir complicações, beleza? O quinto componente é fortalecer a relação médico-pessoa. Então é muito importante nesse momento que a relação médico-pessoa ela seja estreita. Como? Exercendo a compaixão. Então nesse momento nós temos que percebam que é subjetivo. Não tem como ensinar ninguém a ter compaixão. A pessoa tem que exercer compaixão para a relação médico-pessoa ser prazerosa. A relação de poder, né, deve-se existir os limites, até onde o médico pode ir, por exemplo, até onde o paciente pode ir também. A cura, efeito terapêutico da relação, né, se tudo der certo, esperamos que o melhor aconteça, que é a cura. O autoconhecimento, muito importante esse ponto, né, destacar mais. Por quê? A partir do momento que tanto a pessoa como o médico possuem o autoconhecimento, sabem as suas limitações, entendem até onde podem ir, isso auxilia bastante
na nossa terapêutica. Por quê? Se a pessoa se conhece, ela sabe o que ela pode fazer, ela sabe como ela pode fazer, e se os dois estiverem em sintonia, essa relação vai ser melhor ainda, digamos assim. Então, o plano terapêutico, a cura, ela vai ter essa relação com o autoconhecimento. Transferência e contra-transferência. O que é isso? É o médico passar para o paciente o que ele acha, né, a sua visão, e a contra-transferência é o paciente passar de volta para o médico o seu feedback. Então, deve existir na relação médico-pessoa, médico-paciente, né, médico-cliente, a transferência, que é o médico passar a informação, e a contra-transferência, que é o paciente passar a informação de volta, que é o quê? E aí, vamos fazer esse acordo, vamos fazer esse projeto comum, né, que é o terceiro componente. Aí o paciente, vamos fazer, mas vamos mudar isso. Percebem? É sempre um passa a informação e o outro devolve, para que exista uma fluidez no cuidado, e não uma regra, porque se for uma regra imposta, pode ser que a relação de poder, né, apareça e ela seja prejudicial. Então é interessante que exista esse intercâmbio de informações. E o sexto componente e último é o sendo realista, né? E aqui exige do médico o tempo e o timing. Como assim, Kaique? Ser realista atualmente é complicado, dependendo da situação, porque pode acabar afastando o paciente do médico. Então, o timing é justamente isso. É quando eu devo ser realista. Quando é que eu devo ser mais incisivo nas minhas palavras? E o tempo é justamente, né, o momento a ser feito. Por exemplo, se o paciente se encontra sempre retrucando, não aceitou nada, todas as propostas que o médico trouxe foram disse que não ia fazer e etc. O médico pode pegar o timing de ser realista. De, se isso não acontecer, esses são os seus prognósticos. Por exemplo, para o paciente ter uma ideia da realidade, do que pode acontecer. Existe até um termo lá no livro de Porto, que ele fala que existe um manejo médico que ele é o mensageiro do diabo. Que é ele falar, olha, se você não seguir essa terapêutica, vamos supor que você pode acabar piorando e morrer. Óbvio que, né, eu exagerei, mas e aí você fala, cara, que eu tenho que fazer isso? Não. Óbvio que isso é um exemplo, né, um pouco mais extremo, mas é ser realista no tempo necessário. Né? Eu, dos médicos que eu conversei, nenhum nunca utilizou esse, mas fica de exemplo. Construindo e trabalhando em equipe, né? Muito bom deixar claro, né, que deve ser trabalhado em equipe, até porque facilita o processo do paciente. Usando adequadamente os recursos disponíveis, ou seja, tudo que tiver disponível que possa ajudar o nosso paciente, nós iremos fazer de tudo para englobar no nosso cuidado e resolver o problema do paciente como um todo, beleza? Esses são os 6 componentes do MCCP, e aí muito provavelmente é interessante sim que se saiba os 6, beleza? Vocês podem ver que não é um bicho de 7 cabeças, são apenas muitas informações. Então aqui essa imagem é muito boa. E detalhe, dependendo da literatura que vocês pegarem, vocês podem encontrar 4 componentes, beleza? Então houve uma mudança, né, de 2015 para frente, do próprio Stuart, e aí dependendo de onde você lê, você vai encontrar 6 ou 4. Porém, esse com 6 foi disponibilizado pela Inspirale, né, que é a empresa da faculdade, e eu também encontrei em muitos artigos. Mas essa imagem aqui auxilia muita gente. Primeiro componente, explorando a saúde, a doença e a experiência. Nós vimos, né? A doença, a experiência e a saúde, ela tem um intercâmbio, elas se ligam. Isso chega em um entendimento integrado. Beleza, essa parte a gente viu. Aí isso se relaciona com o quê? Se relaciona com os problemas, com as metas, com os problemas, com as metas e com os papéis do paciente e do profissional. Lembram lá de elaborando um plano comum, identificamos o problema, estabelecemos objetivos e deixamos claro o que cada um vai fazer. Eu no exemplo, enquanto médico, e o paciente enquanto cliente, para tomar decisões conjuntas que vão ter relação com o atendimento integrado. Entender a pessoa como um todo. A pessoa não é só a doença, ela é justamente a doença, a experiência e a saúde. E aí lembrem, contexto próximo, família, relações sociais, e contexto distal,
que é comunidade, ecossistema, que vai ter de novo essa seta de vai e vem. E aí quando você junta tudo isso, nós intensificamos a relação médico e paciente. Por quê? Percebam que existe aqui como se fosse um surgimento de um sentimento entre o médico e o paciente, porque o médico vai entender o paciente, ele vai levar a sério, vai juntar ali as peças, é como se fosse um quebra-cabeça, juntar as peças do quebra-cabeça, vai montando, isso é assim, para poder um minuto, para poder chegar na melhor terapêutica possível, beleza? Então a ideia é justamente essa. Aqui são os 6 componentes do MCCP, né? Quem gosta de tabela. Primeiro, explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença, entender a pessoa como um todo, elaborar um projeto comum, nós vimos, prevenção, né? De prevenir e promoção de habilitar a pessoa, fortalecer a relação médico-paciente e, por último, ser realista, só que ser realista o que? No timing certo. Beleza? Esses são os 6 componentes do MCCP. E agora, nós estamos chegando ao fim da nossa aula, nós vamos ver os tipos de relação médico-paciente. O professor Robert Witt, do Instituto Kennedy de Ética da Universidade Georgetown, Estados Unidos, né, propôs em 1972 que existem 4 modelos de relação médico-paciente. Percebam que relação médico-paciente é o quê? O 5º componente do MCCP. E aí existem os tipos dessas relações. Nós vamos ter a sacerdotal, a engenheira, colegial e contratualista. E o que quer dizer cada uma dessas, Kaique? Vamos ver agora. Modelo sacerdotal ou paternalístico, certo? O nome é o mesmo. Ele é o mais tradicional, postura paternalista. O que quer dizer isso? Quer dizer que é semelhante a um pai, né? Paternalístico vem de pai. Nesse contexto, o médico ele exerce não só a sua autoridade, mas também o poder na relação com o paciente. Então, quem é que tem o poder aqui? O médico. O médico é como se ele fosse o pai, não. Ele tem atitudes de poder semelhantes a um pai numa relação pai e filho. Em função desse modelo e de uma compreensão equivocada da origem da palavra paciente, esse termo passou a ser utilizado com conotação de passividade. A palavra paciente tem origem grega e significa aquele que sofre. Então percebam, paciente remete a passividade. Nós já falamos disso hoje nessa aula. Então quando falamos do modelo sacerdotal, é semelhante ao modelo biomédico. Por quê, Kaique? Porque o médico ele exerce sua autoridade e o paciente ele exerce a sua passividade, digamos assim, né? Ele fica passivo nessa situação. Então, qual é a relação aqui de maioral? O médico é maior que o paciente. Não quer dizer que ele é maior, mas ele exerce o seu poder sobre o paciente. Eu acho bem interessante ver dessa maneira. Então, o médico maior que o paciente. Quando isso, modelo sacerdotal ou paternalístico. O outro modelo é o modelo engenheiro ou informativo. Coloca todo o poder de decisão no paciente. Percebam que eu falei hoje que existe o princípio da autonomia, né? Que o paciente pode escolher. Porém, todo o poder de decisão não. Por quê? É como se o médico ele abrisse mão de exercer a sua profissão e deixa o paciente por si só. Esse seria a ideia, o problema do modelo informativo. O médico assume o papel de repassador de informações e executor das ações propostas pelo paciente. Então o paciente fala, eu quero X coisa, o médico vai à prova. Eu quero Y coisa, o médico vai à prova. Eu quero tal remédio, o médico vai à prova. Esse seria o modelo engenheiro, em que o médico ele só é o executor das ações propostas por quem? Pelo paciente. O médico preserva apenas a sua autoridade, abrindo mão do poder, que é exercido pelo paciente. Percebam como é subjetivo. O médico tem a sua autoridade, ele continua como médico, né? Carimba a prescrição, por exemplo, porém ele abre mão do poder.
Quem vai ditar o que será feito será o paciente. E aí, óbvio que vão existir limitações para cada situação, né? Nem sempre vai ser prazeroso. Se caracteriza mais pela atitude de acomodação do médico que pela dominação e imposição do paciente. Então, às vezes, não é nem que o paciente está justamente dominando, mas que o médico ele é acomodado. Esse exemplo é muito bom. Esse remédio, aí o médico aceita. Esse remédio, o médico vai e aceita. Esse remédio, o médico vai e aceita. Essa seria a acomodação. E como ficaria a relação, Kaique? Paciente maior que o médico, perante uma acomodação do médico, ou, em alguma situação, por uma imposição do paciente. Beleza? Esse é o modelo engenheiro. Então já vimos o sacerdotal e agora vimos o engenheiro. Modelo colegial. Não diferencia os papéis do médico e do paciente no contexto da sua relação. Ou seja, médico e paciente não tem diferença. Esse é o modelo colegial. Não existe a caracterização da autoridade do médico como profissional. E o poder é compartilhado de forma igualitária. A maior restrição a esse modelo é a perda da finalidade da relação médico-paciente, equiparando-a a uma simples relação entre dois indivíduos iguais. Então, o médico e o paciente aqui, eles são iguais. Vocês percebam que o médico não tem nem a autoridade enquanto médico. E o poder ele é compartilhado. Então, o modelo colegial é como se fosse dois amigos ali, numa relação, enquanto era para ser médico e paciente. Então, foge o intuito do médico, né, de auxiliar o paciente a resolver o seu problema. E eles se encontram nesse momento como iguais, né, dois indivíduos iguais. Esse é o modelo colegial. E o último modelo é o contratualista. Estabelece que o médico preserva a sua autoridade. Enquanto detentor de conhecimento e habilidades específicas, assumindo a responsabilidade pela tomada de decisões técnicas. Então, quer dizer que no modelo contratualista, a ideia é que o médico, enquanto detentor do conhecimento, que ele possa estabelecer qual é a melhor tomada de decisão, porque ele que estudou, digamos assim, e ele que tem o discernimento do que deve ser feito. O paciente também participa ativamente no processo de tomada de decisão, exercendo seu poder de acordo com o estilo de vida e valores morais e pessoais. Então, mesmo que o médico tenha o seu conhecimento, ele deve respeitar o paciente, até porque existe o estilo de vida e os valores morais e pessoais. Porém, o modelo contratualista, né? Contratualista vem de contrato. O médico e o paciente vão chegar em um projeto comum. Lembram do terceiro componente da MCCP? Vão chegar em um contrato, com problemas estabelecidos, metas e papéis a serem seguidos. O modelo contratualista, dependendo da literatura, se divide em dois. Interpretativo, em que existe um médio envolvimento do paciente, e deliberativo, em que existe um alto envolvimento do paciente. Como assim, Kaique? A relação médico-paciente, né, ela acontece, e quando o paciente se envolve de maneira média, né, digamos assim, não se envolve tanto, ele é interpretativo, porque ele apenas interpreta o que o médico diz. Quando o paciente se envolve muito, a gente chama de deliberativo, porque ele participa, ele dá o seu ponto de vista, ele delibera. Entenderam? A diferença é justamente essa. Porém, eu não encontrei em muitos locais essa separação. E ainda existe um quinto modelo, que é o instrumental, que é quando o médico usa o paciente para crescimento próprio. Digamos assim, o médico vai testar alguma coisa, ele vai e faz isso no seu paciente. Percebam que isso não segue premissas éticas, por exemplo. E não é em todo local que nós encontramos esse modelo instrumental, mas a ideia seria essa. É o médico, por exemplo, passa um remédio para ver como aquela pessoa vai reagir. Percebam que é algo empírico e que pode acabar não sendo prazeroso. Então nós temos 4 modelos
Ah, e vale destacar, nesse modelo instrumental, existe um estudo, salvo engano, não sei se eu vou conseguir escrever, aqui é um S. Depois, quem quiser tiver interesse, pesquise. Tuzgek, em que médicos, eles testaram, fizeram testes empíricos com pessoas com sífilis, pessoas negras, nessa cidade aqui, para tentar ver, né, qual remédio daria certo, qual seria a melhor terapêutica. E você vê que é uma coisa totalmente antiética e que não deve ser feita. Então existem, na verdade, aqui ao todo 5 modelos da relação médico-paciente. Quais são, Kaique? Sacerdotal, engenheiro, colegial, contratualista, que tem 2, interpretativo e deliberativo, e ainda, se quiser, vale lembrar o modelo instrumental. Aqui uma tabelinha, né, para quem gosta de tabela. Modelo sacerdotal: autoridade, médico, poder do médico, relação de dominação do médico, né, e o paciente submisso. Modelo engenheiro: autoridade, médico, mas o poder está com quem? Com o paciente. Percebam que a autoridade é diferente de poder. O médico, ele continua enquanto médico, porém o paciente que dita o que quer. E lembrem, geralmente por acomodação do médico. Aqui, né? Relação do médico com acomodação e o paciente variável. Ele pode ficar na dele ou ele pode impor também. Colegial não tem autoridade. É como se fossem duas pessoas iguais. Uma negociação. É como se fosse realmente uma conversa entre amigos. E o contratualista, o médico tem autoridade, perfeito, enquanto médico. O poder é compartilhado. Lembram? Transferência e contra-transferência. Existe o que agora? Um compromisso. Não é uma obrigação. Nós temos agora um compromisso entre médico e paciente. Beleza? Vamos aqui fazer 2 questões, salvo engano. O MCCP representa a tentativa do médico de entender o paciente e entender a doença desse paciente. Percebam? Seguimos aqui a premissa de Osler. Tal método, abordado por Stewart, em 2017, é constituído por 4 componentes. Aí você fala, Kaique, mas ele falou que eram 6, é como eu comentei. Existem literaturas que trazem 4, existem literaturas que trazem 6. A diferença, Kaique, aqui, não, esses 4, eles se encontram, os 6, eles meio que estão juntos. É como se nesses 4 eles juntaram o quarto e o quinto componente juntaram em um só. Mas a ideia é a mesma, beleza? Acerca do primeiro componente do MCCP, lembram? Primeiro componente. O que nós podemos afirmar? Enfoque no uso de materiais disponíveis? Não, não é esse. Esse é o qual, salvo engano, nós comentamos, seria o 6º, né? Se fosse de 6. Diferenciação entre pessoa e adoecimento. Opa, lembram? Primeiro componente é você diferenciar doença de adoecimento. Nós comentamos isso. C. Elaborar um plano conjunto? Não. Plano conjunto é o 3º componente. Aqui seria o 6º. Contínuo fortalecimento da relação entre pessoa e médico? Também não. Seria o último componente. Tentativa de entender a integralidade do indivíduo. Esse aqui é o 2º. Lembram? Atendimento integral, entender a pessoa como um todo, é o 2º componente. O primeiro componente é diferenciar a doença de adoecimento. É você entender a doença da pessoa e a sua experiência. Lembra daquela imagem que a doença é a mesma, porém as experiências são diferentes. A última questão. O professor Roberto Viet propôs em 72 que basicamente existem 4 modelos da relação médico-paciente. Modelo sacerdotal, engenheiro, colegial, contratualista. E lembre que esse se divide em 2, né? Interpretativo e deliberativo. Sobre esses modelos, assinale a alternativa correta. Letra A. O modelo sacerdotal coloca todo o poder de decisão no paciente. Opa! Todo o poder de decisão no paciente. Sacerdotal, lembra? Também chamado de paternalístico. Não. Quem tem todo o poder é o médico. Então, quem tem todo o poder aqui é o médico. Tá errado a letra A, né? Não vamos nem continuar lendo. Já descarta. Letra B. O modelo colegial, por sua vez, estabelece que o médico preserva a sua autoridade, enquanto detentor de conhecimento e habilidades específicas, assumindo a responsabilidade pela tomada de decisões técnicas
o paciente também participa ativamente no processo de tomada de decisões, exercendo seu poder de acordo com o estilo de vida e valores morais e pessoais. Percebam que isso foge do que nós acabamos de comentar. No colegial, o médico não tem autoridade. Eles têm poderes iguais. Então isso aqui está errado, porque o médico ele não preserva a sua autoridade. Percebam como a questão ela foi bem conceitual. Não preserva a autoridade. Beleza? Então ela está errada. Letra C. O modelo colegial não diferencia os papéis do médico e do paciente no contexto da sua relação. O processo de tomada de decisão é de alto envolvimento, né? O paciente aqui no caso. Não existe a caracterização da autoridade do médico, perfeito, como profissional. E o poder é compartilhado de forma igualitária, perfeito. Então a nossa resposta aqui é a letra C, certo? Percebam que é justamente o que nós... Essa tabela aqui ela resume tudo. Nós encontramos aqui. É uma negociação em que o médico não estabelece autoridade e o poder ele é igualitário. Os dois têm a mesma relevância. Beleza? As referências são... Eu utilizei os acervos da USP, da UFMG e também os acervos do próprio SUS. Beleza, pessoal? Então a gente fica com hoje. Essa foi a nossa aula da Rebis Cursos, voltada mais para a questão do MCCP e também para os tipos de relação médico-paciente, certo? Espero que tenham entendido. Lembrem que o Telegram está lá para retirada de dúvidas, caso surjam. E até a próxima.